Desenvolvendo um estilo de vida sobrenatural. Autor Chris Vallotton. Capítulo 3. A vida no reino é um rebanho de touros. Kate e eu nos casamos em 1975. 2 anos depois, nos mudamos para Riverview, uma comunidade serrana de cerca de 3.000 pessoas, abrigada em Trinity Alps, na Califórnia Setentrional. Nós montamos ali o nosso posto de atendimento Union 76 para automóveis, que acabou se tornando o nosso primeiro centro de treinamento para o Reino de Deus. As pessoas da comunidade nos chamavam carinhosamente de Esquadrão de Deus. Num certo mês de janeiro, nevava forte nas montanhas onde morávamos, e a nossa cidade estava com quase 40 centímetros de neve. Estava tão frio naquele dia que fomos obrigados a baixar as portas de rolo e colocar o aquecimento no máximo. A equipe estava trabalhando nos carros e eu estava no escritório fazendo o serviço burocrático. Sentado à minha mesa, eu tinha uma bela visão da cidade através das vidraças que rodeavam o escritório. O vento estava uivando na pista de bombas, fazendo com que a neve caísse na horizontal. A certa altura, olhei ao longe para a pista de bombas e vi que, para minha surpresa, uma vaca estava de pé no meio da rua. Imediatamente percebi que o animal tinha uma corda ao redor do pescoço, com o sino pendurado. Então liguei para Dan, o nosso atendente das bombas, e o avisei da situação. Está frio demais para eu mesmo ir lá, pensei comigo, e afinal, eu sou o chefe. É para esse tipo de coisa que eu pago aquelas pessoas. Dan saiu para inspecionar mais de perto e voltou correndo para o posto de gasolina gritando: "Aquilo não é uma vaca, é um touro!" Toda a equipe veio para a vitrine da loja para rir de Dan, por causa do jeito histérico com que ele tinha entrado na área de vendas. Dan, vá lá pegar aquela corda e solte aquele animal da bomba de gasolina. Eu insisti no tom mais firme que pude. Sem chance, chefe, gritou-me ele de volta. O senhor não me paga o suficiente para que eu enfrente touros. Eu não vou lá fora enquanto aquele bicho não for embora de lá. Acho que o touro bufou para ele quando ele se aproximou. Veja bem, eu argumentei. Aquele touro é o animal de estimação de alguém. Ele tem uma correia e um sino amarrado ao pescoço. Qual é o problema? Eu me virei para a equipe. Tudo bem, pessoal. Quem vai tirar aquele touro da nossa ilha de bombas? Eu é que não, eles disseram um após o outro. Muito bem. Eu mesmo vou lá tirá-lo então. Na verdade, eu também estava um pouco nervoso com tudo aquilo. Eu me aproximei lentamente do touro, certificando-me de que saberia como correr no caso de alguma emergência. Quando eu cheguei mais perto, percebi que o animal parecia dócil, quase amigável. Eu peguei a corda e dei nela um pequeno puxão. O touro só grunhiu. Então eu sacudi a corda com mais força e gritei: "Ei, touro! Vamos, vamos!" Isso foi algo que eu aprendi num velho filme de faroeste. Só que aquele touro teimoso não queria se mexer. Então tive a ideia de dar várias voltas com a corda nas minhas mãos, para a corda ficar bem firme, e empurrei o touro. Assim que comecei a empurrar, o touro começou a correr. O animal estúpido correu pela rua, na contramão. Eu não conseguia largar a corda porque ele estava firmemente enrolada no meu braço. Como eu estava com as minhas botas de neve, eu parecia um esquiador aquático que andava atrás de um jet ski. O trânsito parou, e as pessoas começaram a gritar e aplaudir à medida que eu e o touro passávamos em alta velocidade na contramão. A essa altura, a equipe do meu posto já estava na calçada torcendo e aplaudindo. O touro, imagino eu. Eu lutei para soltar a minha mão, mas a tensão na corda era muito forte. Então comecei a correr junto com o touro para tentar aliviar a tensão da corda e me livrar dela, até que finalmente consegui me soltar. Olhei para frente e vi uma placa de pare no fim da quadra. Corri até a placa e amarrei a corda ao redor do seu palanque. O touro abruptamente chegou até o fim da corda, fazendo a placa se curvar até o chão. A seguir, ele bufou, rosnou e veio em minha direção. Eu saí em disparada, correndo em direção ao poço de gasolina. Com um coice forte, o touro se soltou e veio a toda em minha direção. Eu conseguia ouvir ele fungando atrás de mim. Quando eu cheguei ao posto, os meus homens estavam correndo para se protegerem. Eu pulei em cima do muro que dividia o posto do restaurante vizinho. O touro fez uma derradeira tentativa de me fisgar com seus chifres, mas não conseguiu. Eu agora estava em cima do muro, finalmente a salvo. Depois de cerca de uns 15 minutos, ele finalmente perdeu seu interesse por mim e foi embora. O cordeiro também é um leão. Este relato me faz lembrar muito do reino de Deus. Quando entramos pela primeira vez nele, tudo parece agradável, quase dócil. Assim como uma doce vaquinha de sino no pescoço, parece que facilmente controlaremos e conduziremos o reino de modo a alcançarmos todas as nossas expectativas e atendermos todos os nossos desejos. Então, amarramos as nossas mãos no serviço ao Senhor e um touro sai correndo na nossa frente. O que era um cordeiro subitamente transforma-se em um leão.
Em vez de nos levar para um passeio agradável, ele nos arrasta pela vida. Para tornar as coisas ainda mais difíceis, todas as pessoas que conhecemos e que costumavam nos respeitar estão vendo que estamos seguindo pela estrada na contramão da vida. E para complicar um pouquinho, este touro-leão é invisível para a maioria das pessoas, de modo que parecemos ridículos. Quando nós finalmente desenvolvemos algumas doutrinas que conseguem domar e fazer com que o animal pare e a nossa esperança de normalidade comece a renascer, o touro se solta, dá uma volta e começa a nos perseguir de novo na estrada da vida. A minha mensagem aqui, na verdade, é bem simples. A vida no reino é arriscada e bagunçada. Se você quiser ter uma vida bela, caprichada, organizada, terá que eliminar a maior parte das obras de Deus da sua vida. O livro de Provérbios expressa esta ideia nas seguintes palavras: onde não há bois, a manjedoura está vazia, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Provérbios capítulo 14, versículo 4. Todos sabem o que há na manjedoura quando existem bois. Toda vez que temos o ministério real do Espírito Santo, haverá uma bagunça real. Quando as igrejas criam regras suficientes para evitar que nada de errado aconteça nos seus cultos, o culto se transforma em um museu e o local de um monumento para algo que um dia teve vida. Pouca coisa acontece no mundo espiritual sem que alguém esteja disposto a correr riscos. Eu digo às pessoas que para crescerem no ministério do Espírito é preciso que desenvolvamos paralelamente o ministério da pazinha para o recolhimento dos dejetos incômodos que possa sobrar do ministério do Espírito. Com ordem e decentemente. Há muitas pessoas que citam a exortação de Paulo aos Coríntios para justificar a sua cultura de controle. Ele disse assim: assim, irmãos meus, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas. Faça-se tudo com ordem e decentemente. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 39 e 40. Há várias coisas que são deixadas de lado aqui. Em primeiro lugar, Paulo diz que todas as coisas devem ser feitas. Somente depois que tudo está em funcionamento é que podemos nos preocupar com a arrumação da casa. Paulo está escrevendo para pessoas que são zelosas por obterem os dons do Espírito, e ele está ajudando-as a colocar ordem à vida espiritual que já está ocorrendo naquela comunidade. Não é preciso se preocupar com o ensino da ordem e decência, quando não temos ainda todas as coisas funcionando nas nossas igrejas. Já ouvi muitos líderes ensinarem acerca da decência e ordem, mas que não tinham nada que pudesse sair dos trilhos. O temor impedirá você de se mover no espírito. O temor tem muitas facetas, e ele frequentemente mascara-se na forma de sabedoria, dignidade ou amor. Porém, por trás dessa máscara está um cristão amedrontado que não deseja parecer mal. Bill Johnson diz: o Espírito Santo está aprisionado nos corpos dos crentes incrédulos. Eu falo mais a este respeito no meu livro O Sobrenatural Caminho para a Realeza. Em segundo lugar, a ideia que Deus faz de ordem é completamente diferente da ideia que nós fazemos. O livro de Romanos afirma que podemos aprender a forma como Deus pensa a respeito da vida a partir da observação da própria natureza. Lemos ali: porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade, claramente se reconhecem, sendo percebidos nas coisas criadas. Tais homens, então, por isso, sem desculpas. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Isto ficou muito claro para mim quando tivemos a nossa primeira filha. Nós éramos jovens e tínhamos acabado de completar 2 anos de casados, quando Kate deu à luz a nossa filha Jaime. Antes do parto, Kate me convenceu a participar de aulas de Lamaze para ajudá-la no parto. O Lamaze baseia-se no conceito de auxiliar a mulher ao longo do processo de parto. Eu deveria ser o assistente de Kate, auxiliá-la ao longo do parto. No dia em que ela entrou em trabalho de parto, eu descobri que aquelas aulas eram, na verdade, um plano secreto para fazer com que os maridos sofressem na carne por terem feito as suas esposas ficarem grávidas. A miséria nunca gosta de estar sozinha. Hoje eu sei que a palavra lamaze é uma palavra de hebraico antigo que significa: ei, seu estúpido, o que você está fazendo aqui? Parte do plano secreto é fazer você acreditar que quando a sua esposa estiver tendo contrações, você poderá, na verdade, ajudá-la criando um ponto focal no quarto e fazendo com que ela se concentre neste ponto, enquanto você guia sua respiração durante as dores de parto. Eu escolhi para ela uma barra de chocolate Snickers como ponto focal, porque achei que nós dois poderíamos pensar juntos neste chocolate, enquanto ela gritava algo como: socorro, socorro, salve-me deste assassino. Kate teve 28 horas de duro trabalho de parto para dar à luz a Jaime. Lá pela 5ª hora do parto, eu já havia comido o ponto focal. Não tenho certeza do motivo que me fez tomar tal atitude, se foi por causa dos seus gritos ou das suas acusações de ser o causador de todo aquele sofrimento.
Porém, a fraude no esquema Lamaze ficou exposta e desmoronou como um castelo de cartas diante da pressão da vida real. Aquele era um parto de verdade. Apesar de tudo aquilo, o grande momento realmente chegou. O bebê decidiu deixar de lutar pela sua velha casa e se entregar para o seu mundo novo. Entre mentes, porém, a visão do sangue me foi difícil e eu passei mal. O médico decidiu que era sua obrigação me manter consciente, por isso ele me manteve acordado com sais aromáticos. Somente quando a coisa ficou realmente feia foi que a cabeça de Jaime apareceu. Ela não parecia muito mais feliz do que eu diante daquilo tudo. O médico, tentando demonstrar calma, perguntou se eu gostaria de cortar o cordão umbilical. Eu olhei para ele e disse: Ué, mas não foi para isso que a gente pagou o senhor? Gente, eu fiquei louco com aquela pergunta. Depois do corte do cordão, a enfermeira tentou me entregar aquela coisinha toda suja de sangue. Não quero, respondi. Se eu esperei 9 meses por este momento, posso esperar mais uns 15 minutos para a senhora dar uma geralzinha nela e me entregar a limpa, não é mesmo? O bebê estava num estado horroroso, e só de pensar na cena, tenho vontade de vomitar. Para piorar as coisas, o bebê parecia ter sofrido uma espécie de acidente de carro terrível, e quando a minha mãe a viu, ela disse num sussurro: Ela é sua carinha. Puxa vida, pensei no abalo que sofri na minha autoestima naquela hora. Eu me olhava no espelho centenas de vezes por dia durante meses depois daquilo. Apesar do trauma, eu precisava aceitar o fato de que o nascimento da minha filha, assim como muitos outros processos comuns ordenados por Deus na criação e no seu ministério, podem não ser tão limpos e asseados. Contudo, mesmo assim, eles são feitos com o que ele chama de decência e ordem. Aprendendo a falhar. A fé exige que corramos riscos. Se você nunca falhou, você na verdade jamais correu riscos. A palavra risco significa colocar algo que você valoriza em uma posição ou situação na qual ela pode ser danificada, perdida ou exposta ao perigo. Em carta, World English Dictionary. O risco é uma das maiores catalisadores de um estilo sobrenatural de vida. No primeiro dia de todos os anos, a Escola Bethel de Ministração Sobrenatural, eu conto aos nossos estudantes que se eles não falharem pelo menos 3 vezes durante o ano letivo, eles não conseguirão se formar. Obviamente, não estou falando de falhas morais, e eu deixo isso bem claro para todos. Precisamos aprender a falhar com êxito. Quando eu ensinava as minhas filhas a andar de bicicleta, eu as levava a um gramado para que quando, veja bem, quando e não se caíssem, elas não se machucassem. Precisamos criar uma cultura na qual a tentativa e o erro sejam vistos como êxito. Isso ficou muito claro para mim alguns anos atrás. Eu me encontrei com um grande líder a quem chamarei de John, que havia atingido um número de vários milhares de pessoas num curto espaço de tempo. Nós conversamos por alguns momentos sobre a igreja, mas eu senti que ele estava desanimado. Ao final, eu lhe perguntei o que estava o incomodando. Os seus olhos ficaram cheios d'água à medida que ele começou a me contar a história de um de seus melhores amigos que havia sido tesoureiro da igreja por muitos anos. John descobriu, 2 dias antes de vir àquela conferência, que o seu amigo havia desviado mais de $1 milhão da sua igreja. Ele estava realmente chateado, sentindo-se traído e iludido, e começou a abrir o seu coração para mim. John concluiu a sua história com a seguinte frase: Eu jamais voltarei a confiar numa pessoa dessa forma. Colocarei salvaguardas e duplas verificações na estrutura da nossa igreja que exigirão um alto grau de prestação de contas por parte das pessoas. Nunca mais deixarei que uma pessoa faça isso comigo de novo. Eu sabia que muito do que ele estava falando era por causa da dor que ele sentia naquele momento, mas eu sabia que precisava ajudá-lo naquele processo dolorido. Eu disse a ele: John, a Bíblia diz que Judas era um ladrão, e Jesus sabia disso. Vide João capítulo 12, versos 4 a 7. Mesmo assim, Jesus fez dele o tesoureiro do seu ministério. Por que Jesus fez de Judas o seu tesoureiro quando sabia que ele era ladrão? Não faço a mínima ideia, ele respondeu, como se aquela fosse uma pergunta capciosa. Bem, disse eu, há somente 2 razões que consigo imaginar para isso. A primeira é que Jesus te estivesse tentando fazer com que Judas fracassasse. Só que isso não fecha com o Jesus que eu conheço. John acenou com a cabeça, fazendo um sinal positivo. A segunda razão que consigo imaginar é que Jesus tenha desenvolvido uma cultura de fé ao seu redor. Essa cultura de fé foi manifesta na confiança que ele depositava nas pessoas, antes mesmo delas serem dignas desta confiança. Isto resultou em 11 homens que acabaram se tornando em transformadores do mundo e um homem que se enforcou. Transformadores do mundo só são desenvolvidos em uma cultura preconizada pela fé. A fé exige risco, e a natureza do risco é que às vezes a gente perde, prossegui eu. John provavelmente é sábio, da sua parte, colocar mais verificadores e balanços no seu sistema de contabilidade. Porém, se você deixar de confiar nas pessoas, você não vai mais criar homens e mulheres capazes de transformar o mundo.
Eu prossegui explicando que, apesar de eu acreditar nas pessoas ao meu redor, são as pessoas que acreditaram em mim que, na verdade, transformaram-me mais profundamente. O meu amigo ficou atônito e aliviado. Ou seja, se não produzimos um Judas de vez em quando, não confiamos nas pessoas no nível suficiente para produzirmos a quantidade de Pedros que deveríamos. A entrada no reino se dá pela fé. Ele é vivenciado pela fé, e ele é expandido com a fé manifestada pelo risco corrido. O risco abre a porta para a grande aventura em Deus. Isto me faz lembrar dos anos em que moramos em Trinity Alps. Nós, como a maioria das outras pessoas, tínhamos uma picape de tração nas 4 rodas, porque precisávamos de um veículo como este para poder sair da neve de casa no inverno. Como não tínhamos muito dinheiro, nossa única opção de lazer era sair de casa e passear no Jeep 4x4. Nós o colocávamos no modo de tração em 2 rodas e nos aventurávamos pelas montanhas até que ficássemos presos na neve. Então, acionávamos o modo de tração 4x4 para desatolar o Jeep. Mais tarde, compramos um equipamento de guincho e dessa forma podíamos ir ainda mais longe, podíamos seguir em 4x4 até atolarmos e depois desatolarmos a nós mesmos. Se você nunca ficou atolado na lama com seu carro, com certeza existe uma grande quantidade de paisagens que você nunca viu. A natureza sobrenatural do reino está fora da estrada. Você jamais poderá chegar lá usando o seu Lexus, o seu Cadillac ou o seu Lincoln. Se o conforto, a segurança e a dignidade são seus deuses, você ficará confinado ao pavimento da religião e jamais descobrirá a verdadeira beleza do mundo maravilhoso de Deus que está justamente no outro lado do temor nutrido pelo ser humano. Existe uma razão para que aquele que foi enviado para guiar você para o reino do Espírito seja chamado de Consolador. Se você segui-lo, você precisará de um.